desenho de vermelho, branco, sangue azul? Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um desenho sobre vermelho, branco, sangue azul. E, gente, esse vídeo vai sair por um milagre, tá? Porque esses últimos dias foram super agitados pra mim. Então, eu meio que enrolei meu rabo sentei em cima. Então, meio que acabou que eu tô terminando esse vídeo na própria quinta-feira. Então, se alguma coisa estiver errada, gente, coloca aqui nos comentários pra mim saber, tá? E se tiver alguma coisa errada, porque eu tive que editar meio que correndo pra dar tempo de postar pra vocês, certo? Mas os próximos vídeos serão mais tranquilos, serão mais de boa, certo? Eu fiz a primeira cena que acontece nesse livro, tá? Não é a primeira, literalmente, tá? É meio que um easter egg do primeiro capítulo do livro. Como é o primeiro capítulo do livro, eu vou falar para vocês o que acontece. Eu não vou ler, porque o primeiro capítulo é muito grande, mas eu vou falar mais ou menos ali o que acontece. Bom, esse é o Alex e esse é o Henry. Harry, é o Harry. Esse aqui é o Harry. E eles se odeiam, tá? Um é o príncipe da Inglaterra e outro filho da presidenta dos Estados Unidos. Eu já fiz resenha aqui desse livro aqui pra vocês, então se vocês veem todos os meus vídeos, vocês já estão sabendo do que esse livro se trata. Só que no meio dessa briga deles, né, no meio dessa confusão deles, que eles não se gostam e tal, eles têm que ir no casamento do príncipe, do irmão mais velho do Harry, certo? Eles têm que ir nesse casamento. O Alex tem que ir no casamento e o Harry também, apesar de nenhum dos dois querer, porque sabem que vão se encontrar. É aquele contexto, né? O que acontece? Em algum momento da festa, o Harry meio que vai ver que o Alex tá bebendo muito e chega no Alex e tipo, ó, maneira aí, porque você tá passando vergonha. O Alex fica puto e eles começam a brigar e meio que eles derrubam o bolo de casamento do irmão do Harry. Pois é, eles derrubam o bolo. E é essa premissa que eu quis trazer aqui pro desenho de uma forma mais cômica, mais cartoon, de uma forma mais cômica mesmo, tipo, de quadrinho. Eu quis trazer aqui pra vocês a situação em que o Alex tá caindo em cima do Harry. Quando ele encosta no bolo, assim, ele se tromba no bolo, assim, e o bolo vai pra frente, assim, e ele meio que faz assim, né, vai pra frente e pra trás. E eu quis fazer essa cena. E assim, gente, eu quis trazer as cores que estão aqui na capa mesmo, tá? Tanto o fundo do livro, tanto as vestimentas deles, eu quis trazer o que tá na própria capa, tá? Porque eu não tava com tanto tempo assim para montar um look para eles, para modificar muito a estética deles, tá? Eu não tava com muito tempo para fazer isso, para fazer muita pesquisa. Então, eu decidi meio que dar uma repaginada na capa também, com os mesmos looks, com as mesmas coisas. É, Então, assim, eu quis trazer essa, essa áurea mais cômica da cena, porque esse livro, gente, ele é muito cômico, tá? Ele é bem engraçadinho. E eu adoro esse livro, de paixão. Esse livro é um dos meus livros favoritos, tá? Só não ganha dos Garotos do Cemitério, mas esse livro é muito, muito, muito bom mesmo, porque ele é muito engraçado. Então eu quis trazer essa cena cômica. Outra cena que eu queria trazer é a cena do peru, né, de Ação de Graças. Foi essa cena que eu queria trazer também aqui para vocês, mas já seria meio spoiler, né, assim, do que acontece nessa cena, porque não tem no filme. Então, se você só viu o filme e não leu o livro, você não ia entender. Então, eu quis trazer uma cena que também tinha no livro, no filme, perdão, que também tinha no filme, para trazer aí essa estética, né, que fazer referência do livro e do filme, e também para não dar tanto spoiler, né? Mas assim, mesmo que eu tenha feito
correndo, basicamente, esse desenho, e eu não tenha colocado tantos detalhes, assim, tanto na pintura, quanto no próprio desenho mesmo, eu acho que ficou bem legal, tá? E eu gostei muito desse desenho, virou um xodózinho pra mim, e confesso que eu gostei pra caramba desse desenho. E assim, gente, eu tive que fazer 3 rascunhos, agora falando do processo do desenho, tá? Eu tive que fazer 3 rascunhos diferentes para chegar na line art, porque eram muitos detalhes que eu queria pôr, e ao mesmo tempo eram muitas ideias, eu tinha que organizar as coisas e fazer de uma forma com a qual eu entendesse, sabe? Na qual ficasse usável, digamos assim. E, gente, eu acho que deu super certo fazer a primeira cena. Eu acho que deu super certo eu fazer esses três rascunhos, tá? E falando em 3 rascunhos, gente, eu vou sim fazer, tá? Um vídeo dando dicas de desenho para vocês, certo? Não vai ser nesse sábado que vai sair, mas talvez no próximo saia, tá? Vai ser um vídeo de dicas de desenho em que eu vou estar ensinando o que eu sei. Gente, lembrando, gente, que eu não sou nenhum profissional, tá? Eu não sou profissional em desenho, eu não sou profissional em pintura, nem nada disso. Mas eu gosto bastante. Então, eu vou ensinar o que eu sei, o que eu tô aprendendo no curso para vocês, eu vou dar esse feedback para vocês. E talvez a gente faça uma minissérie desse vídeo, certo? Como eu não sou tão profissional assim, mas eu tô fazendo aula de desenho, eu tô fazendo essas outras coisas, né? Eu quero ensinar da forma mais didática possível para vocês e eu quero fazer um vídeo bem explicativo. Mas é bem capaz, gente, que eu faça no tradicional essas dicas, tá? Por quê? Porque, eu tô aprendendo no tradicional, no curso, né? Eu me arrisco no digital, mas eu tô aprendendo no tradicional, então talvez eu traga aí para vocês uma, um vídeo, né? Explicando essas dicas que eu tenho no tradicional, porque por enquanto, gente, tudo que eu faço no digital é meio que achismo meu, é, com pequenas dicas que eu pego no curso, mas assim, é muito de vez em quando. Então, e com vídeos no YouTube, né? Mas assim, por isso que não é tão profissional, por isso que não é tão bonito, não é tão complexo, né? Porque eu ainda tô literalmente engatinhando nesse universo do mundo digital, apesar de eu já desenhar no digital desde os 16, eu tenho 20 agora, faz tanto tempo assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu já falei da escolha do livro, né, que é o meu favorito, então eu queria fazer uma cena do meu livro favorito, porque seria algo confortável de fazer, né? Mas eu também queria falar, já que a gente tá falando sobre livros, né, hoje é quinta-feira, já que a gente tá falando sobre livros, eu queria falar uma coisinha, gente. Eu tô escrevendo um livro. Calma, tá muito no início ainda, mas eu tô escrevendo um livro, certo? E eu pretendo trazer alguns vídeos de desenho, de criando os personagens, desenhando os personagens. Eu queria trazer alguns vídeos nesse sentido, tanto aqui pro YouTube quanto pro TikTok, tá? Então, se você gostar da ideia de eu trazer a criação dos personagens do zero, é, do meu livro no desenho, então já se inscreve, né? Já se inscreve, deixa seu like, vem fazer parte da nossa família, né? Que vai ser muito legal essa série. Eu vou fazer uma sériezinha de vídeos. Depois eu tenho que organizar algumas playlists aqui no YouTube para vocês se organizarem também, se vocês gostarem mais desse tipo de vídeo, certo? Outra coisa também, gente, é o bolo que eu fiz, eu meio que tirei da minha cabeça, tá? Porque o bolo no filme e no livro, ele é todo branco, de glacê, ele é todo coberto com pasta americana também. Então, tipo, não ia ficar tão legal só um negócio branco no fundo deles. Então, eu decidi fazer um bolo com recheio à mostra, né? Escorrendo recheio, com uma cor diferenciada de bolo mesmo. Então, eu decidi trazer essa ideia aí pro bolo, certo? E
Os noivinhos eu quis deixar branco mesmo, porque eu não queria pôr tanto detalhe assim. E o fundo, né? O fundo eu coloquei o mesmo rosa do livro, não tá o mesmo tom, mas enfim. A intenção era deixar no mesmo tom da capa do livro para fazer referência à capa do livro também. E assim, gente, esse foi o resultado final do livro. Do livro não. Foi o resultado final do desenho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Olhem, dê uma pausa no vídeo para vocês olharem os detalhes e tal, essas coisas, que eu acho que vai ficar bem legal, tá bom? Então foi isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!